vocês não estão sozinhos. Porque tem muita gente lutando para isso. Desde o faxineiro que ajuda a gente na limpeza correta, no descarte correto dos materiais, para que a gente consiga trabalhar melhor, trabalhar num ambiente mais limpo, mais arejado, até os outros que estão, por exemplo, dirigindo para nós, para nos levar até o paciente, onde está o doente, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, a fisioterapia, que tem sido, assim, eu acho que de todas as profissões que se apresentaram durante a pandemia, a fisioterapia ela veio trazer um reconhecimento, já que é uma profissão relativamente nova, de 20 anos, se eu não me engano. Ela veio se firmar como uma profissional da área de saúde extremamente essencial para a recuperação do paciente, principalmente do paciente COVID, seja para a recuperação da parte cardiorrespiratória, como a parte motora, porque a gente vê as sequelas motoras graves também. A gente fala muito da sequela respiratória, da necessidade do oxigênio, mas são muitas sequelas que vêm por aí, são os terapeutas, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos que têm nos apoiado muito no período de reabilitação. Então, assim, eu não tenho nem palavras para agradecer como vocês têm sido importantes para nós. A psicoterapia, porque, convenhamos, todos nós estamos traumatizados, literalmente. E sem a psicoterapia tem sido, assim, impossível encarar. Porque a gente precisa também do nosso momento para chorar, do nosso momento para sofrer, e a gente vem tendo lutos diários, né? Todos os dias é um luto para a gente. E esses recomeços são impossíveis se a gente não tiver ajuda. Então, por isso que eu disse, se você não está sozinho, procure ajuda, seja da família, seja de um profissional qualificado. Enfim. Meu esposo, em uma viagem a trabalho, ele teve e foi para casa, e era praticamente impossível a gente manter o isolamento domiciliar. Então, quer dizer, o isolamento dentro da casa, né, dentro dos contactantes. Então, hoje eu entendo como médica e como mãe que é quase impossível você pedir para uma criança não chegar perto do pai, não chegar perto da mãe. Porque eu ouvi dos meus filhos que preferia ter Covid do que ficar sem abraçar o próprio pai. Então a gente tentou isolar da maneira mais recomendada possível, mas infelizmente não foi possível. E todos nós acabamos acometidos. E foram dias muito difíceis para todos nós, assim. E graças a Deus eu tive apoio da minha equipe de atenção domiciliar, e fui muito bem assistida por eles na minha própria casa. Eu sei que é um privilégio para poucos, mas eu só tenho a agradecer a tudo que nós passamos juntos, porque nós passamos juntos e nós vencemos juntos. Graças a Deus nós não tivemos sequelas maiores, mas foi muito bom também agradecer. Eu só tenho a agradecer a Deus por essa oportunidade de também vivenciar o que outras famílias estavam vivendo e o que outras famílias vivem até hoje. Então, quando uma mãe e um pai me procuram hoje, desesperado de como vai ser esse isolamento em casa, de como eu vou tratar meu filho, como eu vou segurar, eu tenho respostas práticas, assim, para problemas diários, assim, como eu vou fazer para levar a comida, como eu vou fazer para poder limpar a casa. Então, a gente criou uma rotina dentro de casa que foi muito legal, um ajudando o outro, assim. Teve dias o dia que eu mais me desesperei foi quando eu vi meu esposo fazendo comida sentado na cozinha, porque ele que é o cozinheiro da casa. Aí eu senti que as coisas não estavam bem, porque é difícil a gente ver um pai sentado para cozinhar para os seus filhos. Então, isso normalmente não acontece. Ou, como foi comigo, ainda amamentando, eu ouvi de vários colegas médicos para que eu suspendesse a amamentação, porque era um risco para o meu filho. Mas a essa altura ele também já estava contaminado. Eu estava extremamente desgastada fisicamente, emocionalmente.
Mas eu não desisti da amamentação com ele, porque ele precisava muito de mim também, naquele período, como mãe, e a gente conseguiu superar. E hoje, quando vem as nossas mãezinhas aqui e falam que estão amamentando, eu sou a primeira a falar: continue, vai ser difícil, vai ter dias que você vai querer desistir, mas vai ser melhor assim para o seu filho. Então isso me deu muita força também nesse aspecto da amamentação. O coronavírus, ele age de forma diferente nos organismos e a gente ainda não tem todas as respostas de como é a fisiopatologia da doença em si. Mas o fator genético está muito relacionado ao fator de piora ou não desse paciente. Então, por isso que às vezes a gente tem notícias trágicas de várias famílias que tiveram acometimento grave da doença e outras famílias que não tiveram sintomas graves. E foi só um sintoma respiratório isolado, um sintoma gastrointestinal, uma dor de garganta, e todo mundo daquela casa ficou bem. Então, mas nessas famílias que têm um prognóstico, uma evolução diferente, que teve algum acometimento mais grave, normalmente é uma família que a gente tem que acompanhar mais. Então, eu acho que essa é a diferença de você estar acompanhando de verdade esse paciente, não só prescrevendo uma medicação e mandando ele para casa e volte só a se piorar. Porque o acompanhamento familiar é muito importante. Então, você acompanha esse paciente, que a família teve um paciente que foi a óbito ou que teve necessidade de intubação, você já rastreia os fatores de risco para essa família e aí você consegue precocemente antecipar os eventos que vão ocorrer e tratar eles de forma adequada, no tempo adequado. Da mesma forma funcionam as vacinas. Então, tem pessoas que vão reagir muito bem à vacina no sentido da criação dos anticorpos em tempo hábil de evitar a doença. Tem pessoas que evoluem de forma mais lenta na criação dos anticorpos e aí às vezes ela se contamina antes de ter o anticorpo para a proteção, e tem pessoas que nunca vão desenvolver o anticorpo para a doença específica, no caso do coronavírus. Então, é nesses estudos que se baseiam as próprias vacinas. Então, a gente tenta juntar um tipo de vacina que vai ser mais protetivo, que vai desenvolver ainda mais os anticorpos das pessoas em tempo menor. E aí há essa corrida das vacinas, enfim. O que a gente sempre recomenda é vacina sim, vacine o quanto antes, chegou na sua faixa etária, vacine rápido e volte para a segunda dose da vacina, porque a gente tem perdido muito paciente entre a primeira e a segunda dose, porque simplesmente o paciente esquece da segunda dose, ou ele teve qualquer reação adversa à primeira dose, tem medo de fazer a segunda dose. Então, se isso aconteceu com você, procure o seu médico, converse com ele sobre as reações que você teve, ele vai notificar, vai avisar os órgãos competentes, né, a vigilância epidemiológica, e vai determinar se você pode ou não fazer a segunda dose, mas na maioria dos casos não há contraindicação. Então, a gente seguindo a linha de raciocínio das idades e das vacinas que estão sendo aplicadas agora, não há contraindicação absoluta, inclusive para gestantes. Então, a gente já tem discutido muito as vacinas para gestante, elas já têm sido bem recomendadas a partir do segundo e do terceiro trimestre. Então, converse com o seu médico, com o seu obstetra, vê se já é a sua época de fazer vacina e não deixe de se vacinar o quanto antes. A vacina Coronavac, a AstraZeneca, ela se mostrou eficaz para a cepa P1, que é essa do Brasil. Então, não mudou o grau de eficácia da vacina com a nova cepa, com essa variante brasileira. Ela mudou com a da cepa da Inglaterra e com a da África do Sul, mas com relação à cepa brasileira, não mudou a eficácia. Então, a gente tem uma porcentagem de eficácia de 50% até 73%, dependendo da população estudada.
Então, a gente vai ter muito provavelmente nos próximos anos uma vacina que contempla todas as variantes, né? Pelo menos as variantes mais letais e as variantes mais transmissíveis, mas nesse momento a vacina é eficaz. Então, esse o grande salto da vacina. O que ela nos traz é redução das mortes por Covid, redução da gravidade das doenças e das sequelas por Covid, redução das internações, ou seja, você tem pacientes de fase mais aguda que você consegue tratar de forma ambulatorial, que você não precisa hospitalizar, seja ele por tratamento domiciliar, por internação domiciliar ou até por tratamento ambulatorial. Então, a vacina, ela tira a gravidade da doença. Você pode se contaminar mesmo vacinado? Pode, mas são raros os casos de pacientes que estavam vacinados com as 2 doses e que evoluíram de forma grave, evoluíram para a morte ou evoluíram para necessidade de intubação. Então, está aí a importância da vacina. Outra coisa que se tem se falado muito com a vacina atualmente com relação à AstraZeneca é sobre o risco de evento tromboembólico com a própria vacina, porque a gente sabe que o Covid ele evolui numa fase posterior com eventos tromboembólicos. Ela é uma doença trombofílica, né? A vacina, ela tem uma chance de evoluir com um evento tromboembólico 0,004%. E a doença, ela tem uma chance de evoluir para a trombose de 16%. Então, entre a vacina e evoluir para a doença sem a vacina, é indiscutível a vantagem que a vacina tem sobre a evolução de forma grave. Então, a gente tem risco de trombose todos os dias. As mulheres com uso de anticoncepcionais até 0,12%, o uso do cigarro 0,18%, o uso do álcool 0,30%. A gestação por si só é um risco altíssimo para evento tromboembólico. Então, a vacina, sem dúvida, ela reduz o risco a quase zero. Vão acontecer eventos pontuais, mas no todo, a evolução é muito positiva com relação a esses eventos. Não foi documentado nenhum evento de morte relacionado diretamente à vacina. Quando se foi feito os estudos de casos de pacientes que morreram pouco tempo depois da vacinação, até então, todos foram comprovados que os pacientes já estavam com Covid antes da vacina. Então, eles morreram por coronavírus antes de serem vacinados, ou seja, eles se contaminaram antes da vacina e morreram em decorrência desses eventos. Evento pós-vacinal grave não foi documentado nem aqui e nem em lugar nenhum do mundo. Então, isso já ficou provado cientificamente, já gostamos antes de falar cientificamente, que os efeitos colaterais da vacina que levaram a reações, que chegaram a reações graves ou de óbito, não estavam relacionados ao imunizante, e sim à própria doença que foi contraída antes. Eu já tive vários pacientes aqui que contraíram a doença na semana, inclusive, que vacinaram. Se a gente faz a epidemiologia direitinho, a gente consegue identificar exatamente a fase que o paciente foi contaminado, e aí com a vacina os sintomas se agravaram rapidamente, exacerbaram, e aí a gente conseguiu ao final detectar que não era evento da vacina e sim do vírus. E se ela é tão eficaz, por que tem algumas pessoas que resistem em não tomar? Desinformação. Eu acho que o que atrapalha demais a questão da vacina são as desinformações, as fake news, são informações erradas, são mensagens de WhatsApp trocadas por pessoas que não são habilidosas o suficientes, até por ignorância de não saber o que está sendo passado. E pelo próprio medo. O medo atrai as pessoas para um risco maior ainda. Então, não tenha medo de ir atrás de informação correta, de procurar o seu médico, o seu enfermeiro, o seu farmacêutico. Ele está aí para te ajudar a responder todas as suas dúvidas. Não tenha medo. Tenha medo de ter o vírus, porque não é brincadeira, não é uma doença simples, é uma doença grave e que realmente nós precisamos tomar muito cuidado. Olá! Ainda tem mais um episódio, o 3º dos bastidores da Covid, por uma visão médica e humanizada. Aguardo você!